Nós vamos falar agora, vamos voltar a falar agora da decisão do Tribunal de Justiça que determina os municípios precisam seguir o decreto estadual. Existe uma linha de tempo, né? O sistema público entrou em colapso, né? Os leitos de UTIs ficaram completamente lotados, a fila de espera foi aumentando a cada dia. E isso levou o governo do estado de Mato Grosso, primeiro, a convocar prefeitos, a convocar lideranças regionais para debater medidas que deveriam ser adotadas. Lembra disso? Nós mostramos aqui no MT1. O governador chegou a se reunir com todos os prefeitos em uma videoconferência. Não chegaram a um acordo, a um denominador comum do que deveria ser feito para prestar o atendimento a quem precisa e para barrar o avanço do vírus. O governador, então, publicou um novo decreto, reorganizando a maneira com que é feita a classificação de risco, e determinando o seguinte: o município que estiver com risco elevado, ou melhor, risco muito alto de contaminação, deve seguir estas orientações: quarentena coletiva obrigatória, barreiras sanitárias na cidade, suspensão das aulas presenciais, entre outros itens, por 10 dias. Ficou a dúvida: o decreto é obrigatório ou o prefeito tem o direito de não seguir o decreto estadual? A Justiça entendeu que os prefeitos devem sim seguir o decreto do governador Mauro Mendes. E podem até, vou conversar com o Gonzaga aqui, o Gonzaga estava falando justamente sobre isso quando a gente teve um pequeno problema na internet. Quem não seguir, Gonzaga, pode até ser responsabilizado por isso, né? É o que está escrito no despacho da desembargadora Maria Helena Povas de ontem à noite, esse despacho, essa decisão liminar que definiu que os prefeitos devem seguir o decreto do governo do estado. Mas, Trindade, por que as prefeituras, muitas prefeituras não tomaram essa decisão? Porque na semana passada o próprio governador Mauro Mendes, quando anunciou aquele decreto do estado, retomando a classificação de risco dos municípios e apresentando a classificação de risco dos municípios e as medidas que deveriam ser tomadas pelas prefeituras, o próprio governador disse que agora caberia aos prefeitos tomar essa decisão ou não. Então, deixou a responsabilidade nas mãos dos prefeitos. Poucas prefeituras tomaram essa decisão antecipadamente. Até o fim de semana, apenas 4 ou 5 prefeituras haviam tomado essa decisão, entre elas Várzea Grande, como a gente mostrou aqui no MT1. Só que o Ministério Público entendeu diferente. Para o Ministério Público, o decreto do governo do estado, ele é impositivo. Por isso, o MP entrou com a ação no Tribunal de Justiça para que os municípios sejam obrigados a cumprir o decreto do governo do estado. E a gente tem uma entrevista, um vídeo gravado pelo Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso. Vamos ver o que ele disse. Cabe esclarecer à sociedade mato-grossense que o estado de Mato Grosso lançou mão de um decreto impositivo trazendo regras de isolamento social diante da gravidade que passamos atualmente com o Covid, seja pela falta de UTIs, seja por pessoas na fila esperando UTIs e morrendo sem socorro, pela falta de oxigênio. Enfim, esse decreto, apesar de estar lá claramente dever dos municípios acatar, depois o governo do estado ficou dúbio, dizendo que era mera recomendação. Diante disso, não poderíamos ser omissos e o Ministério Público pediu ao Poder Judiciário que declarasse se efetivamente aquele decreto era meramente uma recomendação ou uma imposição legal dada pelo próprio Estado. Pois bem, a senhora presidente do Tribunal de Justiça, Maria Helena Povas, ontem deu uma liminar onde fica bem claro que é uma medida positiva. Ou seja, o Estado determinando que os municípios cumpram determinadas regras de isolamento social, que aliás sequer é lockdown. O que se fala ali é uma quarentena, inclusive mais de 40 serviços considerados essenciais pelo próprio governo federal em outro decreto poderão continuar funcionando. Então, nada mais do que o cumprimento da lei. Então, Trindade, aí o que acontece? A gente, todo mundo entendeu isso ontem à noite como uma decisão automática. A Justiça mandou que as prefeituras publicassem decretos, prefeituras de municípios classificados com risco alto e muito alto de contaminação do coronavírus devem publicar decretos para definir a quarentena obrigatória nos municípios. Acontece que até o momento a Prefeitura de Cuiabá
não tomou nenhuma decisão a respeito. E olha só, o que a gente viu hoje por aqui, estamos na Avenida 13 de Junho, talvez a principal ou uma das principais do comércio popular aqui de Cuiabá, e as lojas estão abertas, o movimento é normal de uma terça-feira de pandemia. Por quê? Nós conversamos com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso, o Célio Fernandes, e ele disse o seguinte: quem foi notificado foi a prefeitura. A gente responde à prefeitura. Então, enquanto a prefeitura não tomar nenhuma decisão, a gente continua de portas abertas. Dá só uma olhada. O jurídico da CDL analisou a situação e nos orientou de que a decisão do TJ ela é remetida aos prefeitos para que cumpram o decreto estadual. Entretanto, como o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ainda não editou um decreto, nós entendemos que o comércio está autorizado a funcionar até que esse decreto seja publicado. E esse decreto, até o momento, ainda não foi publicado. Todo mundo está atrás dessa informação com a Prefeitura de Cuiabá, a imprensa inteira, todo mundo querendo saber qual vai ser o posicionamento que a Prefeitura de Cuiabá vai tomar diante dessa decisão do Tribunal de Justiça da desembargadora Maria Helena Povas. Bem, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que o prefeito Emanuel Pinheiro vai se pronunciar nesta terça-feira, hoje, às 4 da tarde, sobre esse decreto. A gente vai acompanhar e vai trazer as informações nos nossos telejornais. Enquanto a Prefeitura não publica nenhum decreto, o comércio aqui no centro de Cuiabá, o comércio em todo o município de Cuiabá, continua de portas abertas. Aliás, os serviços considerados não essenciais, né? Porque o decreto diz que serviços considerados não essenciais, o decreto do governo diz que os serviços considerados não essenciais é que devem fechar as portas. Então, está todo mundo de portas abertas porque a Prefeitura de Cuiabá ainda não se pronunciou. Trindade. Muito obrigado, Gonzaga, pelas informações. Comércio funcionando normalmente nesta segunda-feira em Cuiabá. 11 horas e 24 minutos. O prefeito Emanuel Pinheiro ficou de se posicionar sobre a decisão 4 horas da tarde. Ok. Aí não é uma questão de defender ou não o fechamento do comércio. Não é uma questão de defender ou não o isolamento social. Mas existe uma lentidão numa tomada de decisão. Não é de hoje que existe uma fila de espera por leitos de UTIs. Não é de ontem que as UPAs da cidade e as policlínicas estão fechadas. Não é de ontem que a taxa de média, ou melhor, que a média diária de mortes por Covid-19 dobrou na capital. São números que preocupam e que exigem do poder público uma reação. Qual é a reação a este cenário? As pessoas estão sem atendimento médico. As pessoas estão sem leitos de UTIs há semanas. E aí a gente não sabe qual é a estratégia que vai ser adotada, porque existe uma briga de toma lá da cá de decreto, esse decreto aquele, vou seguir, eu não vou. E enquanto isso não se define, quem está na fila de espera por um leito de UTI pode esperar? É aquele questionamento que eu fiz antes e que eu reflito muito sobre ele. O tempo para quem está numa fila de espera por um leito de UTI, muitas vezes numa cadeira de uma UPA, é muito diferente do tempo de quem está no gabinete para tomar a decisão. São relógios diferentes. Nós vamos continuar falando sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a vacinação. Vamos aguardar o pronunciamento do prefeito Emanuel Pinheiro, então, para as 4 horas da tarde. Qual será a decisão tomada para tentar conter o avanço do vírus em Cuiabá?